Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite. Seres lindos, seres mágicos, seres infinitos, como vocês estão? Ficamos aí um tempo sem live, né? Eu me dei um tempo, tava na praia, bem aproveitando esses dias de sol aí que fizeram. E como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje a gente tem live com uma convidada muito, muito, muito linda, muito especial. E o que mais é possível, né, gente, para esse ano tão fora da caixa da nossa existência nesse lindo planeta? O quanto que os nossos corpos e toda a inteligência que o nosso corpo é, né, nossas milhares de células inteligentes, o quanto que o nosso corpo está fazendo um trabalho incrível de seguir, né, de se empenhar e de se transformar para ir no flow de todas essas mudanças que estão acontecendo. Muito obrigada, eu recebi um chá delicioso aqui da minha assistente. E o quanto que muitas vezes a gente fica resistindo às mudanças, quando na verdade o nosso corpo já está indo com elas. E quanta resistência a gente cria, e quanta intensidade a gente acaba criando no nosso corpo, que a gente chama de dor, quando na verdade o nosso corpo está apenas fazendo o seu incrível e inteligente trabalho de se adaptar a todas essas mudanças às quais estamos sendo convidados. Eu vi que a Valéria já está aqui com o Estúdio Natureza, minha linda convidada. Daqui a pouco a gente vai colocar a Valéria aqui. Eu vou me divertir, tá, gente? Como sempre. Eu vou escolher aqui um filtro lindo, mágico, maravilhoso. Vamos ver? Tem uns novos. Ai, gente, como pode ser mais divertido. Olha esse que maravilhoso, gostei desse. Tem tudo a ver com o Estúdio Natureza. Acho que eu vou ficar com esse, gente. Acho que eu vou ficar com esse hoje. Então, gente. Glauco, querido, deixa eu ver quem mais tá aqui. Newton. Vivi, querida. Que saudade da Vivi. Flavinha. Bem-vindos, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Como pode melhorar, o que mais é possível. Talvez tenha aqui uma galera que tá vindo da Valéria e eu faço mágica, tá, gente? Então, assim, simplesmente recebam as mágicas. Quantas mágicas mais estão disponíveis? Sendo e irradiando energia por todas as minhas células. É isso aí, Vivi, querida, linda. Aliás, né, Vivi e Valéria estávamos juntos, né? Num curso de facelift energético e barras de axis, não é? Tem essa conexão entre vocês, entre a Vivi e a Valéria. Como pode melhorar ainda mais tudo isso? E quanta mágica, quanta consciência está disponível para a gente aqui agora, nesse exato momento. Então, quer ver? Eu vou convidar a Valéria para entrar na live. E pode colocar bastante coraçãozinho aqui, gente, porque quando vocês botam bastante coração, o Instagram chama mais gente para live. Vocês sabiam disso? Oi? Oi! Oi? Tudo bem? Eu tô bem, e você? Maravilhosa. Como pode melhorar mais tudo isso, Valéria? Como? Nossa, que Ai, alegria estar aqui com você. o que mais é possível? Você O que sabe mais é que possível que a gente ainda não considerou? quanta mágica a gente vai criar nessa live que a gente ainda não considerou? Ai, só amando estar aqui com você. Sabe que eu fico tão feliz? Gente, cadê meu filtro? Você viu que eu pus um filtro de natureza? Ah, eu vi, até falei que eu amei ele. Aqui, ó. Ah, É! tá Eu não vendo? vou colocar filtro porque a minha internet é meio fraquinha. Então vai que, né? Ele...
Mas Vamos o ver. seu tá lindo. Se a internet começar a falhar, vocês me avisam que eu tiro o filtro, tá? E olha, pode colocar um monte de coração aqui, coraçãozinho, porque quanto mais coraçõezinhos vocês colocam, mais o Instagram chama pessoas para live, sabia, gente? É, como pode melhorar. E sabe, Valéria, eu tava dirigindo hoje, né? Vindo da praia. E que bom, né, que a gente. Aê, pode mandar bala nos coraçõezinhos. Que bom, né, Valéria, que a gente mora na natureza. Para quem não sabe, eu e Valéria somos. Além da gente vir do mesmo universo, né, que é o universo da comunicação, do jornalismo, a gente é vizinha aqui na Serra da Cantareira. Foi uma escolha que ambas fizemos de morar na natureza. E a gente é amiga também e como pode melhorar ainda mais. E você sabe, Vale, que eu estava dirigindo para casa, né? E desde que eu estive com Gary Douglas, para quem não sabe, Gary Douglas é o criador do Access Consciousness. Gente, se vocês não conhecem o Gary, uau, sabe desses seres que você fala, cara, que privilégio eu estar nesse planeta ao mesmo tempo em que um cara desse, né? Ele é incrível, ele tem mais de 80 anos e foi quem criou o Access Consciousness e trouxe para esta realidade são centenas mesmo, de ferramentas para que a gente possa criar mais facilidade e mais consciência nesse planeta. E hoje eu estava vindo para casa e eu não uso mais o voltar para casa, Vale. Né? Teve um momento ali de uma classe que eu fiz com o Gary em que ele falou: e se vocês puderem não voltar mais? E Quanto que como a gente, seria isso? né? O quanto que a gente usa isso, né, Valéria? Eu vou voltar. Eu vou voltar. Ó, até me arrepiou aqui, ó. Ó o corpinho dando sinal já. Eu vou voltar já, né, Vale? Sim. E se vocês não precisarem voltar, e se vocês puderem sempre seguir adiante, né? Então, eu estava vindo para casa e comecei a ouvir uma live da Vivi Amarante, sabe? Minha querida amiga, que está hoje colocando no mundo uma mentoria chamada Vontade de Viver. E eu estava vendo a live da Vivi hoje e eu me arrepiei da pontinha dos dedos dos pés até o último fio de cabelo, porque a Vivi estava lá sendo ela, falando de espiritualidade e ciência, que é o trabalho dela. E aí, no meio da live, ela dizia: o que mais é possível que vocês ainda não consideraram? E eu fico muito feliz de ver as diversas pessoas com seus diversos, né, com suas diversas áreas de atuações e expressões nesse mundo, usando as ferramentas do Axis. Então eu estou aqui diante de uma fotógrafa, a Valéria, a Valéria Gonçalves, ela é fotógrafa. Eu vou fazer uma breve apresentação sua aqui. A Valéria começou a trabalhar com fotografia muito nova, com 16, 17 anos, Vale? E com 14 anos. Com 14 anos, essa linda mulher começou a trabalhar com fotografia lá em Jundiaí. Depois ela vai contar melhor, que é a cidade natal dela. E a Valéria é o que a gente chama na área, né? Ela foi durante muito tempo essa fotógrafa hard, assim, de ir para a rua mesmo, fotojornalista, né? Sim. E que escola maravilhosa essa, né, Valéria? Porque você fotografa a vida real e não é sobre técnica, né, Valéria? Eu acho que o fotojornalismo, ele é muito sobre olhar. É E, bom, sobre olhar e uma conexão, mas um olhar por fora, sem o ideal, né? Você se envolver o mínimo possível, né? Para que, lógico, é o teu olhar sobre aquela situação, mas é um olhar que você tem que mostrar para as pessoas também observar a fotografia e também vira na cabeça delas, elas, né, decidirem o que elas enxergam ali, né? Então, é incrível, assim, porque você nunca sabe o que vai fazer.
E tudo que você vai fazer para o jornalismo é uma coisa de entrega mesmo, de como as perguntas do Axis mesmo. Sem buscar uma resposta. Quando a gente começa a planejar muito, as coisas não vêm, mas quando você pergunta e observa, a resposta vem. E aí vem a sensação, né? Ainda tem muitas palavras que eu uso, porque está no meu vocabulário desde não sei quanto tempo, mas que eu hoje percebo elas quando eu digo, e também tenho percebido melhor as reações do meu corpo, como um amigo meu, não mais como uma coisa separada de mim. Yes. E de 2 anos para cá, né, que eu conheci, fui entrando nesse caminho, assim, que foi um presente para mim, né? A gente já se conhece há muitos anos, mas eu também acompanhei a sua evolução nesse caminho. Usar essas ferramentas que eu aprendi e tenho aprendido cada vez mais tem sido assim muito, muito incrível na minha vida. Eu percebo isso e os meus amigos também percebem isso. É muito legal de ver. Que delícia, né? É isso, e eu fico muito grata mesmo de ver o que que acontece com as pessoas quando elas começam a usar essas ferramentas, né? Mesmo quem não trabalha com Axis, né? A Vivi, por exemplo, que eu estava falando, a Vivi Amarante, lançou uma mentoria linda hoje de ciência e espiritualidade chamada Vontade de Viver. Não é sobre Axis, mas o quanto que ela usa o Axis, né? E ver você e o seu trabalho, Valéria, como fotógrafa, que eu sempre admirei. Eu sou jornalista e eu sempre, né, fui editora durante muitos e muitos e muitos, mais de 15 anos trabalhando como editora. Então a gente acaba tendo um olhar para a fotografia e eu sempre admirei muito a foto da Valéria, assim, sabe? Não é uma coisa, nunca foi uma coisa no automático, sempre foi uma coisa autoral, sabe? E eu nem sei muito explicar, porque são essas mágicas do universo. A gente se conhece aqui da Serra da Cantareira. E quando eu comecei a colocar mais a minha expressão nesse mundo, acho que é um pouco isso, né? Quando eu comecei a colocar mais a minha expressão nesse mundo, quando eu perdi o receio de ser julgada, sabe? O que acontece, né? Eu fiz toda uma transição de carreira, trabalhando como terapeuta, e aí chegou uma hora que assim, que eu comecei a criar a minha expressão nesse universo, né, da consciência. As minhas facilitações, as minhas classes, o Seja o Seu Brilho, a minha mentoria, o meu jeito de atuar nesse mundo, a expressão mais bonita de mim, que é o que eu, inclusive, proponho no Seja o Seu Brilho, né? E quando eu fui escolher alguém para me fotografar, eu falei, cara, quem é essa pessoa? E na hora veio a Valéria e a gente começou a criar uma coisa muito linda juntas e foi um caminho percorrido, né, Valéria? Ela Foi. começou aí nas classes de Access Para e, fotografar as classes, né? e Mas foi, na hora que eu comecei a fotografar, tudo entrava na minha cabeça, né? Ouvir o que estava falando. Eu queria responder as perguntas. Depois eu percebi que não tinha que responder nada. Mas aí eu comecei a fazer as perguntas e participei, né? Até que um dia eu falei para a Renata: eu quero vir, mas eu quero ser aluna, né? Não, não a fotografia, mas ser só aluna. Eu quero receber essa classe. E foi um dos maiores presentes que eu me dei. Foi muito legal, muito legal. pois é. E aí, o que que aconteceu com você, Valéria, com o teu trabalho? Eu queria que você contasse um pouco, né? E aí a gente entra mais no assunto de comunhão com o corpo. Eu queria que você contasse um pouquinho do teu trabalho, né, como fotojornalista do Estadão, e o Hum. teu trabalho com as noivas, né, com os casamentos. E o que está acontecendo agora? De onde veio essa criação mágica que é o Estúdio Natureza? Olha, eu fotografo desde os 14 anos. O meu primeiro emprego foi dentro da área de fotografia, foi um presente na minha vida, né? Eu queria trabalhar. E o meu primeiro emprego
foi numa loja de fotografia. Então, isso já me encaminhou, foi um belo do empurrão. E muito engraçado hoje eu ver isso, né? Porque eu, apesar de nunca ter tido contato com um equipamento fotográfico na minha infância, minha família não tinha câmera fotográfica, né? A gente era muito simples, apesar da minha mãe gostar muito de fotografia, mas a gente não tinha acesso a isso. Mas quando eu entrei nessa loja de fotografia, era muito fácil para mim aprender. E era a época do analógico, né? Então tinha vários tipos de câmeras, com vários formatos, foto preto e branco, foto colorida. E eu, para mim, estava no mundo mágico da fotografia. Então lá eu já comecei a ter muitos mestres lá dentro daquela loja. E eu fui evoluindo muito rápido. Para uma menina de 14 anos que começou fazendo pacote na loja, eu fui evoluindo rápido. Então, aos 17 anos, né, passei pelo balcão, por vendas, pelo laboratório, até chegar a fotógrafa do estúdio desse foto, que é o Fotogele. Era um foto bem incrível, assim, em Jundiaí. E aí, do Fotogele, eu fui para o Jornal de Jundiaí. E trabalhei anos no jornalismo, sempre também começando lá da base, assim, da revelação, do laboratório. E, assim, mestres incríveis, assim, foram aparecendo na minha vida. E eu tinha um encanto, assim, pelo Estadão. Tinha um fotógrafo em Jundiaí, que era meu amigão, e foi meu editor também, que trabalhou no Estadão. Então, assim, ele me contava as coisas, né? E eu ficava, assim, sonhando mesmo. E, assim, sem saber, eu já fazia as perguntas, né? Lógico que eu queria responder todas, né? Mas, assim, eu já sabia fazer as perguntas. Porque eu olhava o jornal e falava como seria eu trabalhar nesse jornal. Eu me imaginava lá dentro, né? E tinha que ser Estadão. Não adiantava ser outro. Eu tinha um encanto justamente pelo Estadão. Era aquele lugar que me encantava. Eu nunca tinha entrado lá, nada. E um dia eu vim para São Paulo porque eu fui selecionada por um. Essa história é difícil contar, eu esqueço de contar, mas ela é muito importante. Eu me inscrevi para um concurso de fotografias de São Paulo, para jovens fotógrafos, na época era bem jovem, e eu fui uma das selecionadas, e foi da Caixa Econômica Federal. E aí, assim, o meu orientador era o Emílio Luigi, que é um fotógrafo incrível de São Paulo. Assim. Nossa, abriram portas para mim. Aí o Jorge Araújo, o Silvio Ribeiro, eram todos orientadores desse curso. Então, fiz muitos amigos dentro do jornalismo aqui em São Paulo. E depois né, teve várias experiências até eu entrar no jornal efetivamente. Trabalhei contando como freelancer e contratada há 10 anos no Estadão. E aí, em 2010, eu quis virar a chave. Né? Era antes de eu fazer os 40 anos, um pouquinho, bem antes. E aí eu comecei a me encantar por outras fotografias, mas sempre na fotografia. Mas era virar uma chave mesmo, porque eu tinha meio que preconceito com foto de casamento na época. Eu achava que era uma fotografia engessada, muito séria, que era chata, e não pensava em fotografar casamento. Mas quando eu me abri a possibilidade, eu vi que eu gostaria de aprender mais e sair do jornal para isso. E me dediquei, né, bastante. Aprendi muito na fotografia de casamento, muito mesmo. E de 2018 para cá, eu tenho feito muitas perguntas, né? E a gente se reencontrou, né, Rê? A gente ficou Sabe um o que eu tempo, né, lembrei sem se ver. agora? Uma vez que você apareceu na minha casa, num aniversário meu, lembra? Faz uns anos. Lembro, lembro. Um aniversário que eu não estava na Índia, né? Porque eu quase sempre estou na Índia no meu aniversário, que é dia 28 de dezembro. E um que eu não estava na Índia, a Valéria apareceu aqui na minha casa de surpresa e fez umas fotos tão lindas, tão... Acho que começou aí, né, esse elo, assim. Foi muito engraçado que eu estava em Jundiaí trabalhando, eu estava com a minha câmera, eu acho que a gente se encontrou numa meditação aqui na Serra, e você comentou comigo, Valéria, assim, você me convidou, assim, mas lá no Ashna mesmo, Valéria, dá uma passada em casa, tal. E aí eu voltando, eu vi a sua casa, eu parei o carro. Eu simplesmente fui. Não sei porquê, eu estava cansada, tinha trabalhado, mas eu fui. E foi tão gostoso, né? Eu acho que a partir daí a gente entrou numa conexão muito legal. Eu lembro desse dia, eu Sim. amei esse dia. E
E aí, em 2018, eu voltei a freelar para o Estadão. Eu fiquei anos e anos sem trabalhar, sem botar um pé de uma redação, especialmente no jornal que eu amava tanto. E em 2018 eu voltei a trabalhar num momento muito especial lá. E assim, reencontrei meus amigos. Eu estava numa mudança, não só é, de querer abrir o leque do meu trabalho, né? Não só engessar de novo, então eu só faço casamentos, né? Não volto mais para o jornalismo. Foi uma porta que se abriu. Vale, travou. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Coloca aí. Ah, deu uma travada, agora tá, voltou? Eu E tô esse coração. E esse retorno pro jornal abriu minha mente novamente. E um leque também de possibilidades, né? Porque eu gosto muito do jornalismo. Porém, tem uma coisa que eu me encanto muito em fotografar, que são pessoas. E lá no jornal eles já perceberam isso, né? Desde a época da primeira vez, e agora também, mais ainda, né? Eles enfatizaram também, o jornal vive um outro momento, né? E então, assim, eu tive outras oportunidades de criar retratos, e tô amando, assim, esse momento. E você chegou em 2018 num momento que eu estava muito. Eu tava numa busca do meu ser, né? Eu tava. Foi quando a minha melhor amiga, que eu tenho amigas incríveis de infância, né? Então eu chamo elas de melhores amigas, né? Você é uma melhor amiga. Mas uma das minhas melhores amigas, a Luciana, ela estava muito presente. Eu acho que ela tá aqui, não tá? Lu, você tá aqui? Eu vi uma Luciana que eu acho que é a sua amiga. A Lu tá aí, a Lu tá Legal. aí. A Lu estava muito presente. Tem momentos que tem pessoas que estão muito presentes na sua vida. E ela estava presente nesse momento. E ela falou assim para mim, amiga, eu acho que você está precisando de uma ajuda, né, psicológica e tal. E talvez eu não seja a pessoa certa para te ajudar nesse momento, né? Ela foi uma amigona. E foi aí que eu comecei a conversar muito com você. E aí, quando você fez a primeira sessão de barras em mim, eu fiquei assim, tipo, o que é isso, né? Foi antes de eu fazer o curso. E você falou, e você aplicou barras em mim e tal. É tão sutil e ao mesmo tempo é tão poderoso que assim a gente não consegue explicar. Tanto é que depois que eu fiquei habilitada a poder aplicar barras às pessoas, acabei fazendo isso com as pessoas que estão muito próximas de mim. Eu uso muito barras no meu trabalho hoje, mas aplicar diretamente nas pessoas acabou sendo uma coisa muito pessoal para mim, assim. Então, a Lu, a minha irmã, né, o Glauco, seres muito que contribuem muito com a minha vida. A gente tem uma troca assim, de coisas assim, muito boas. E assim, nessa troca, a Barras entrou. E eles que nunca tinham tido contato com isso, com esse processo corporal, perceberam também. Então, é muito forte, é muito legal. E eu comecei a fluir mais leve, não aquela cobrança que eu tinha, o que eu vou fazer, como que eu vou viver, né? Porque passar por um divórcio que eu passei em 2018, então uma mudança repentina de vida, né? Aos 40, agora eu tô com 46, mas na época eu tava com 44. E aí eu estava lutando para não acontecer as mudanças. Eu não queria que acontecesse. E depois que eu me permiti, baixei as barreiras, né? A gente aprende muito a baixar as barreiras. Eu baixei as barreiras. Vale, eu sempre gosto Você sabe que eu amo dar presentes, né? E receber também, viu, gente? É dar e receber. Dar e receber. Vamos. Agora você falou de baixar as barreiras.
Vamos, no finzinho dessa live, entregar um presente para essas pessoas lindas que estão aqui com a gente? Vamos fazer um Aham, exercício, vamos. baixar as barreiras para todo mundo dormir. É, eu já tô querendo ser ousada aqui, né? Mas para dormir, olha, numa energia orgásmica com o corpo. Gente, quando eu falo de energia orgásmica, eu não tô falando Eu de amo essa palavra. falando de uma energia orgásmica, assim, uau! É você estar em total comunhão com o seu corpo. E para isso, tem que baixar as barreiras, galera. A gente vai falar disso já já. Deixa a Valéria continuar contando que quando ela baixou as barreiras, você parou de resistir. Foi isso? Eu parei de resistir. Não vou resistir mais. Eu vou receber, né? Na época eu falava assim, eu vou aceitar, mas agora eu percebo que tem diferença o peso dessas duas palavras, né? De aceitar e, e receber. Então eu vou receber, porque era não que, que eu a conversa que eu tinha com o meu corpo era separada, né? Como eu estava falando antes. Eu não sabia que o meu corpo sabia de mim, né? Que quando eu tinha aquela pontadinha no coração, assim, ele estava querendo me contar alguma coisa. Quando o meu estômago não estava bem, uma situação, ou quando eu estava muito feliz, assim, que as células tudo vibrando, assim, aquela energia boa, eu também. E assim, eu não sabia que eu podia perguntar para o meu corpo as coisas quando eu, quando, quando eu não tinha como responder, e ele me fala, né? Porque muitas coisas que a gente fala que não quer de jeito nenhum dizer, e isso eu sou a prova viva de que isso é muito verdade. Travou? Não? Pode continuar. Deu uma travadinha, mas foi rápida. Tá. Que eu vi que você ficou assim, paradinho. É, é, são aquelas coisas aqueles implantes, né? Que a gente, ao longo da vida, né? Gente, vocês estão me ouvindo? Deixa eu entender se travou eu, se travou Valéria, se travou quem travou. Vale, tá aí, amore. Gente, vocês, seres lindos que estão aqui na live, vocês estão me ouvindo? Porque a Valéria deu uma travada. É isso, a gente mora na Serra da Cantareira, né? Ela é minha vizinha. Até tirar. Você tá me ouvindo, Vivi? A Valéria saiu. Eu vou chamar ela de volta aqui. Como pode melhorar e o que mais é possível? Quer ver? Deixa eu chamar ela. A Valéria caiu. Gente, fica aí que a gente vai chamar ela de volta, tá bom? Vou esperar ela entrar de novo. Travou a Valéria, né? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Então, né? Então tá, eu vou esperar a Valéria voltar. Ela estava falando sobre o momento que ela percebeu o quanto que ela resistia às mudanças. E aí, quando ela começou a baixar as barreiras dela, ou seja, a resistir menos às mudanças, menos controle da situação, como que a vida dela deu uma super virada. E né, ela estava no ponto alto da história. Espero que ela consiga voltar aqui. Vale, cadê tu? Será que ela não entrou de volta? Vamos esperar ela voltar. E aí foi isso, gente. A Valéria, ela começou que eu chamei ela para fotografar alguns momentos bonitos da minha vida, alguns cursos, né, assim, que eu tava, quando eu comecei a colocar mais a minha cara no mundo, né, quando eu comecei a me expressar mais, a colocar mais quem eu sou, como eu me expresso, a minha identidade no planeta, foi a Valéria que eu chamei para registrar esses momentos. E foi também quando eu perdi o receio de ser julgada, porque o quanto que esse povo da espiritualidade, da consciência, julga, né? Adora julgar.
É, Cláudia, você tá vendo? É diferente o aceito. Por exemplo, quando você fala assim, agora eu aceito o meu corpo. Oi, Vale, que bom que você voltou. Fala um pouquinho aí com a gente para ver se tá dando para te ouvir. Ih, tá congelada a imagem da Valéria. Eu acho que eu vou desativar. Valéria, sai e entra de novo. Eu acho que eu vou ter que desativar os comentários. Embora esteja uma delícia ver os comentários de vocês e os coraçõezinhos. Ui, vamos pedir para Valéria entrar de novo aqui. Segurem aí. Cláudia, então, a gente estava falando um pouquinho da diferença, né, do aceito e do recebo. Então, por exemplo, quando a gente diz assim, eu aceito o meu corpo, hoje eu aceito o meu corpo, o quanto que esse aceito já tem por trás dele algum julgamento. Porque se você está em total permissão com o seu corpo, em total comunhão com o seu corpo, o aceito não cabe. Então, assim, o que que você tem que aceitar se você está num estado de total permissão e comunhão com o teu corpo, percebe? Então, percebe a diferença de assim, eu e o meu corpo, eu estou em comunhão com o meu corpo, em permissão com o meu corpo. E a diferença do eu aceito o meu corpo, percebe? O que que é mais leve, né? O que que te parece mais leve? O quanto que esse aceito por trás disso já tem camadas e camadas de julgamento, percebe? Então, vamos esperar a dona Valéria voltar aqui para nossa live, gente. E foi isso, quando eu comecei a colocar no mundo uma expressão mais livre de mim mesma, foi muito natural convidar a Valéria para fazer as minhas fotos. E a gente já vem fazendo esse trabalho há mais de um ano. Ela já fotografou muitas classes de Axis minhas, muitos momentos meus com os meus filhos. Ai, que bom, voltaste. Vamos lá, o que mais é possível? Yes, deu certo. Como pode melhorar? Como pode melhorar? Como pode melhorar? Eu Então, tava aqui. conte. Como pode melhorar? Você estava falando desse surrender, de abrir mão do controle, de baixar as barreiras, de resistir menos desse momento de mudança da tua vida de 2018. Eu fiz o exercício de baixar Primeiro eu fiz uma viagem sozinha para a Chapada dos Veadeiros. Foi incrível. Lá aconteceu uma coisa bem linda, assim, bem mágica, porque eu já estava usando bem as ferramentas, estava numa fase muito gostosa, assim, já, de fazer isso, e eu me dei de presente uma viagem para a Chapada dos Veadeiros. E em uma das trilhas que eu estava fazendo sozinha, eu olhei para uma pedra assim e vi uma moça linda, uma moça incrível. Ela estava meditando lá na natureza com os seios de fora. Eu olhei aquilo e a Valéria antiga ia falar, nossa, essa moça está com os peitos de fora, aqui, né, no meio de... Passam turistas também, nossa, como ela é corajosa de fazer isso. Eu ia entrar nos julgamentos. Mas eu não entrei nos julgamentos. Eu só pensei assim, nossa, que cena linda. E eu falei para ela assim, posso tirar uma foto sua? Deu, né? O Eu presente achei aquilo, estava sendo. era, era um presente que eu estava recebendo naquele momento e eu recebi. E aí ela falou, ela se abriu, ela falou, pode! E aí eu tirei uma fotografia dela. E aí depois a gente se encontrou de novo numa outra ponto daquela, que chama Janela do Abismo, um lugar assim, tirar o fôlego. E aí nisso já tinha algumas pessoas lá observando e tal. E ela foi conversar comigo, continuando com os seios de fora. Eu falei, gente, ela é uma elfa, ela é um ser infinito, iluminado, né? E eu, assim, eu fiquei conversando com ela, mas claro, né? Eu tive que perguntar para ela, porque aquela questões, ela está daquele jeito, estava me criando, assim, umas coisas, umas perguntas. E eu falei para ela, assim, ela chama Gabriela. Falei, Gabriela, como que é, assim, andar com vocês de fora?
com as pessoas olhando. Ela falou, você nunca fez isso? Eu falei, eu não. Ela falou, nossa, ela falou, é difícil de explicar. É libertador, assim, num sentido mais como se tivesse fora do corpo. Ela falou, é uma sensação muito boa. E assim, quando eu estou em contato com a natureza, eu fico assim, eu acho lindo. Ela falou, você nunca nadou nua num rio, numa cachoeira? Eu não. Ela falou, nossa, isso é sensacional. E a gente conversou mais um pouco e ela foi embora. E eu fiquei lá. Fiquei. Demorei para ir embora. Fiquei lá até ver o que dava um tempo de eu poder ir embora e não escurecesse ainda. E era uma longa caminhada de retorno e eu estava sozinha, né? E aí, no momento que eu estava voltando, né, chapada, né, aquele cenário incrível, assim, uma trilha sem fim que eu olhava assim, eu peguei, tirei a mochila das costas, tirei a blusa e falei assim, eu vou andar daqui. Lógico que não tinha ninguém, então isso ajudou um pouco. Mas eu coloquei um ponto, assim, eu vou andar desse ponto até ali, marquei um ponto bem grande, assim. Mesmo que apareça alguém na trilha, eu não vou colocar a blusa de volta. Eu vou andar desse jeito para sentir. Foi uma sensação orgásmica. Yes! Gente, a vida é orgásmica. E o quanto que a gente não abdicou, abriu mão, jogou fora, trancou. Ai, essa energia linda. Nossa, foi muito lindo, foi incrível. Eu falei, nossa, eu já me imaginei eu no final do. Sabe quando você escreve um livro e aí tem a última, que nem um filme, a última cena, que aí fica aquela reflexão? Eu já imaginei eu nessa cena da reflexão. E eu adoro a minha criatividade para as coisas que as pessoas conversam, né? Hoje em dia eu tenho tido muita curiosidade, olha só que incrível. Já faz algumas semanas que eu tenho tido curiosidade de saber como que é a imaginação de alguém que tem cegueira, que é cego. Porque comecei a ver assim, alguns lugares que estão legendando as fotos com legendas alternativas, de contar a história da fotografia para uma pessoa que é cega. E aí eu comecei a ficar muito curiosa, comecei a assistir filmes sobre o tema. E ontem o jornal não me fez uma proposta de eu fazer um retrato de alguém que é cego, de um pai que é cego, com a filha. Quanta criação está disponível para você desde que você começou a receber, né, Valéria? Eu estou recebendo muitos presentes, muitos presentes. E assim, esse é um exemplo, né? Mas assim, de muitos que têm acontecido na minha vida. Não só no sentido profissional, mas no sentido pessoal também, né? Dessa libertação que eu estou me permitindo ser. E aí, quando em fevereiro, a gente já estava no auge, assim, de se curtir, conversar, eu e você, né? E eu já voltei para o assunto das fotografias. E você me falou, Valéria, eu tô afim de fazer umas fotos assim, uau! Porque eu tô muito assim com o meu corpo. E foi assim mesmo que eu falei para ela. Sabe assim, Valéria, eu tô afim de fazer umas fotos, uau! E aí, eu vou falar uma coisa para vocês. Foi isso. Quando eu comecei a colocar a minha expressão nesse mundo. E aí, o que aconteceu comigo em dezembro? Em dezembro de 2019. Gente, eu no Access Consciousness, eu fui muito para o caminho do corpo, que eu amo, os processos corporais. O Access, ele tem um universo com o corpo que, para mim, assim, foi de uma alegria tão grande quando eu acessei esse espaço, Valéria, porque é isso, eu há mais de 20 anos trabalhando com o corpo, né, com o yoga, com o Ayurveda, com massagem, né? O meu caminho no Ayurveda começou com a massagem, depois que eu fui estudar, depois que eu fui para a Índia, depois que eu me formei terapeuta, que eu fui estudar o Ayurveda. Mas tudo para mim sempre foi muito ligado com o corpo. E o quanto que mesmo assim, com tudo isso, eu não estava em comunhão com o meu corpo, sabe por quê? Porque tinha julgamento, tinha certo e errado.
tinha imposição, tem que ser assim, tem que ser assado. E quando eu fui fazer, quando eu enveredei no Access Consciousness para esse caminho do corpo, que foi muito natural para mim, é onde eu me especializei e sigo me especializando e eu amo, que eu fui fazer a minha primeira classe avançada de corpos, que foi com a filha do Gary Douglas, ela fez uma pergunta que simplesmente mexeu muito comigo. E eu não me canso de contar isso, gente. Eu convido vocês a receberem essa pergunta agora. Como seria a sua vida se o seu corpo estivesse mais feliz? Feliz! E assim, gente, eu com 20 anos de yoga, o meu corpo não era feliz, porque eu impunha coisas a ele. E mesmo nesse universo do yoga, quanto julgamento, gente, no Ayurveda, socorro. Eu amo essas ciências e eu sigo com elas, elas fazem parte da minha vida. Mas a hora que eu tirei o julgamento, veio de mim mesma e que eu passei a receber também o julgamento dos outros, porque o receber inclui tudo. Veio uma potência em mim que fez uau! Falei, Valéria, agora esse uau. Quem vai fotografar esse uau? Só pode ser. E a gente ia fazer isso em fevereiro, né? E aí veio o corona. Veio o corona, aí você falou para mim assim, vamos fazer as perguntas, né? O momento que a gente for leve pra gente, né? A gente colhe e faz. E aí passaram todos esses meses, né? Eu comecei a fazer uns retratos de pessoas que estão na quarentena, retratos do jornal, porque os meus eventos de casamento foram todos adiados para 2021. Então, eu fiquei com uma janela gigante e a gente continuou conversando, né? Sendo vizinhas aqui na Serra da Cantareira, mas cada um na sua casa aqui, respeitando esse momento. E quando a gente começou a ficar bem leve, e nesse tempo eu comecei a pesquisar muito, né? Tem uma pessoa assim, incrível assim, que eu conheci, que a Renata já conheceu também, um ser de luz que apareceu na minha vida, que ama esse tipo de arte. E ele sempre mostrou isso para mim, desde que a gente se encontrou. Então, tudo para mim assim muito mágico, porque as coisas vão sendo construídas. E aí eu comecei a estudar outros trabalhos, e aí, isso eu gosto. Aí isso eu não gosto. Mas depois eu falei, por que eu não gosto, sabe? E aí eu comecei a ver o que me virava umas chaves, assim, de eu também não estar com tanta liberdade do meu corpo, dos julgamentos que eu tinha sobre isso. Então foi muito legal eu fotografar você nesse momento, porque você estava toda nesse momento, uau, sabe? Você libertou para mim, assim, e eu recebi mesmo, assim, com o maior amor, assim, especialmente quando você me falou assim, Valéria, eu tenho uma cicatriz, eu quero uma foto linda minha, que apareça a minha cicatriz, que eu quero conversar sobre ela. Eu quero mostrar, não quero Photoshop nas minhas fotos, natural. E aí essa palavra natural, eu quero ser natural. Eu falei, isso tem muito a ver com o meu ser. Aí meu corpo já ficou todo feliz com a palavra natural. E aí até falei para você, esse projeto, que é um projeto para mim fotografar mulheres, tem que ir para esse caminho do natural. E aí você falou para mim, faz pergunta, né? Qual que é o nome desse projeto? E aí, como eu estou toda na permissão das barreiras baixadas, veio Estúdio Natureza. Sabe quando soou assim, uma forma tão... como se fosse uma música, um encanto. Que lindo. E desde... o encanto. E desde então, a minha cabeça... Sabe quando você tá... aquela sensação de paixão? Porque a fotografia está na minha vida há muitos anos, né? Mas quando você olha para um trabalho agora, e como se eu estivesse fazendo descobertas sobre mim, até sobre o que eu fui fotografar, que agora, por causa da quarentena, eu estou escolhendo fotografar pessoas também que estão na quarentena e que estão próximas e também estão nesse momento, uau, que estão vendo as fotos que eu estou publicando e tá tudo uau, sabe? As Delícia, né? minhas amigas. Yeah. Mulheres incríveis, mulherões, assim. E aí a gente está fazendo com calma,
Mas eu comecei a perceber assim, que eu tinha assim também os meus gatilhos de pudor, sabe? Ai, é como ela, a vergonha dela passasse para mim, a timidez dela viesse até mim. E essa coisa, eu falei, não, isso não funciona, porque eu não posso entrar nessa energia. Porque daí também vem outras coisas do que eu tenho aprendido, né? Do que a quem pertence isso, né? Quem pertence isso. E na hora da fotografia também fiz perguntas assim, a quem pertence isso? E aí eu me permiti, e estou me permitindo a fotografar esse projeto. Tenho recebido muitas mensagens, inclusive de mulheres que eu não conheço ainda, que eu vou conhecer, que eu não conheço ainda, e que estão muito encantadas, curiosas, né, para saber como que é, onde que eu faço as fotografias, quanto tempo leva, mas o que eu preciso levar, né? E várias perguntas que estão me fazendo, que está me ajudando muito a elaborar melhor o meu projeto. Que eu tenho lá projetos para fazer um casamento, o jornalismo lá tem a tabela lá de como que eu trabalho, mas esse trabalho é um trabalho especial, é um projeto especial, né? Então eu tô muito feliz, assim, como eu tivesse uma sensação, o que eu percebo assim em mim é como eu estou me permitindo reaprender. E assim, O que quando eu mais fiz o curso, o que você mais tá é no espaço possível. você tá, Valéria, esse é o espaço das infinitas possibilidades. Percebe, gente? A Valéria, ela poderia ter ficado no trauma e no drama que Vou fechar só um tantos pouquinho. outros profissionais ficaram durante a quarentena. Putz, os casamentos todos que ela tinha agendado foram adiados. E ela podia Foram. ter ficado no espaço da contração, do putz, e agora? Mas não, ela foi para o espaço do o que mais é possível. E quando a gente estava fotografando o meu ensaio, o nosso, a nossa, eu estava conversando tanto com o corpo, e eu dizia assim, né? Ó, as mãozinhas, é incontrolável. Eu dizia assim: o que está sendo criado aqui que a gente ainda não considerou? O que está sendo criado? E a Valéria falava: eu não sei ainda o nome disso. E eu dizia para ela: pergunta para isso, porque isso está aqui. É uma entidade, esse negócio, esse projeto, essa criação. Qual é o nome, o que se requer e quantas mágicas estão disponíveis para você? E, E e quanta desses. contribuição eu posso ter para mim, para os meus projetos e para todas as mulheres que estão sendo fotografadas, que estão vendo, homens também, né? Que mais é possível, né? Incrível, Quantas né? pessoas incríveis vão trabalhar comigo nesse projeto do Estúdio Natureza? Eu recebo colaboração, gente. Não é mais a Valéria Gonçalves Fotografia, sabe? Eu estou pedindo colaboração. E eu aprendi também muito, é um presente para mim receber, de pedir colaboração para os corpos das pessoas, né? Yes! Ô, Valéria, e dessas fotos, você vê, eu fiquei muito perguntando o que está sendo criado aqui, porque a energia era de alguma coisa muito grandiosa sendo criada. E do meu lado aqui surgiu toda essa série de comunhão com o corpo, né? Surgiu uma série de vídeos, de posts sobre comunhão com o corpo, algo que estava aqui, ó, fez assim, uau! Né? E aí eu criei o workshop, o seu corpo, a sua mágica, que é justamente Lindo. seu corpo, sua mágica. Quanto que a gente não percebe e não recebe a contribuição que o nosso corpo é. E você vê, o corpo da gente, ele pode criar infinitas possibilidades na nossa vida, né? Olha o que a Valéria criou com o corpo dela, porque o Estúdio Natureza veio da comunhão da Valéria com o corpo dela, porque senão não tinha nem como ela fazer isso que ela está fazendo. Fala um pouco mais sobre isso, Valéria, dessa comunhão com o teu corpo e, enfim, dessa mágica toda. Teve uma vez que a gente estava num curso seu, né?
E aí eu estava com dúvida com relação a uma situação da minha vida. E você percebeu isso, né? Só que eu estava lutando, né? Estava na luta me fechando para aquilo. E você falou para mim, pergunta para o seu corpo. Mas como que eu vou perguntar para o meu corpo, né? Como assim vou perguntar para o meu corpo? Corpo Yes! vai... Seu corpo é um pêndulo. Seu corpo tem as células mágicas aí dentro de você funcionando, querendo, que conhece muito você, o seu ser infinito está aí no corpo. Pergunta o seu corpo, que ele sabe tudo. Eu falei, mas como que meu corpo vai me responder? Pergunta só pro seu corpo, não precisa você ficar procurando resposta. E aí eu perguntei pro meu corpo, e o meu corpo disse sim. E aí eu fiquei quieta, assim. Falei assim, não, meu corpo tá falando sim, né, pra isso. E aí eu comecei a estudar melhor sobre esse tema, porque realmente é, muitas vezes eu fiz coisas que o meu corpo não queria fazer. E isso me entristeceu muito, muitas coisas mesmo, desde vida pessoal até profissional. Né? Ele me Aqui, avisava que Valéria, ninguém mais aqui. então, ele me dizia assim, Valéria, você não quer ir, né? O seu corpo. E aí eu ia porque, não sei, eu tinha lá a ideia que eu tinha que fazer aquilo. Mesmo no meu trabalho que eu amo de paixão, não quer dizer que tudo é para mim, né? Não porque eu fotografo, que tudo. Então, em vários momentos eu percebi que aquela fotografia não ia me fazer bem, não ia ser eu não ia ser contribuição e não ia contribuir para minha vida. Só que eu não escutei o meu corpo. Então, parece que as coisas ficam pesadas, elas desenrolam de uma forma mais complicada, né? É assim, para desenrolar, sabe? Haja empurrão para as coisas acontecer. Até acontecem, mas assim, de uma forma forçada. E quando você está leve, você pergunta para o seu corpo com total liberdade, sabe? De não precisar mesmo receber uma resposta. A resposta ela vem de uma forma tão leve, tão incrível, assim. Então, eu acredito que a gente é um todo, né? Nesse universo incrível. E a gente está aqui como ser de luz para ser feliz, para fazer coisas boas, para fazer coisas boas para a gente também, né? E aí, mesmo no meu trabalho, que eu amo muito, teve momentos que eu sofri com ele, né? E ele não estava gerando, não tava gerando as coisas, que eu estava me desgastando muito. E aí eu ia, eu tô cansada disso. E aí você começa a escutar, quando você começa a entrar nesse meio do trauma, do drama, aí você já começa a escutar pessoas que também estão numa situação que não quer mais, que o mercado está ruim, que você tem que mudar, né? E não dá mais para mudar, porque é uma coisa perdida. E aí quando eu aprendi a perguntar as coisas no meu corpinho, eu falei, eu não escolho mais isso, né? E aí, o que mais é possível, né? O que mais eu posso fazer na fotografia que pode me deixar feliz? E que eu perceba que seja uma criação, uma nova criação. Eu quero criar, né? Eu quero criar. E quero viver feliz disso, né? E quero fazer outras pessoas felizes também. Então, quando eu me permiti isso, e o exercício de baixar as barreiras é maravilhoso, né? É uma bênção. Tá chegando, tá vindo, sim. Eu estou recebendo esse trabalho. Estou começando, né? Um Instagram novo, porque eu não quis misturar com as fotografias de casamento. Eu quero que ele tenha essa linguagem mesmo, né? Do corpo, do feminino. Estou escolhendo mulheres mais maduras, assim, mulherões, né? Que não meninas. As meninas adoram se fotografar, né? Eu vejo a liberdade que as jovens têm hoje de mostrar o corpo delas, né? E eu tinha meus pontos de vista também sobre isso, né? Eu falava, nossa, mas essa menina, ela é tão nova e está sensualizando, tal, né? E publica a foto, né? E assim, uma preocupação que eu tinha com isso.
E eu percebo não uma geração de libertação mesmo com o seu corpo. E aí eu já sou daquela geração, né, das mulheres que não pode ficar mostrando muito, né, porque o que vão pensar de você, né? Ah, mas aqui tem uma gordurinha, não, vou esperar emagrecer, né, para poder fazer alguma coisa. Ah, eu não estou feliz aqui porque os meus peitos não estão mais bonitos como eram antes. E aí o meu rosto, né? Quantas vezes eu olhava pro espelho, assim, criticando, assim, né? Nossa, preciso, né? Aquela necessidade, preciso de uma plástica, né? E assim, não, eu tô assim, eu tô num momento que eu tô me achando tão linda, tão linda. E tô vendo as mulheres, assim, eu quero fotografar vários corpos lindos, É isso, sabe? E gente. Essa é a mágica, né, Valéria? Assim, é a mágica da gente receber dos nossos corpos, e quando a gente recebe dos nossos corpos, a gente começa a receber de todos os outros corpos que estão ao nosso redor. Os corpos dos outros contribuem com a gente. Essa é a mágica. É muito lindo. É é muito muito lindo lindo ver o mesmo. que está criando. E assim, gente, é muito lindo de ver a Valéria com essas criações todas. E assim, a Valéria é uma das pessoas que fez meus cursos, meus workshops, e ela usou as ferramentas desde o começo. Ela pegou aquilo e ela começou a usar as ferramentas. E o que ela está criando na vida dela e a beleza que essa mulher tá é algo assim fantástico. E eu vou falar assim. O meu ensaio foi num momento da minha vida, Valéria, eu já fui assim, vara-pau, barriga tanquinho, quando eu ficava impondo coisas para o meu corpo. Agora eu só faço o que deixa o meu corpo feliz. E foi nesse momento que eu escolhi fazer um ensaio. Que eu não tô na minha maior magreza e nem quero estar. Eu fico olhando foto minhas de 2016, 2017, não tinha vida, não tinha energia orgásmica no meu corpo. Agora tem. E, gente, deixa eu falar uma coisa, Valéria, a live vai cair daqui a pouquinho. Ai, tá. Eu quero falar um pouquinho de baixar as barreiras que a gente prometeu aqui para a Sim. galera. Então, olha, sigam o Estúdio Natureza, essa Oh. criação linda da Valéria. E a Valéria usa as ferramentas do Access Consciousness na hora de fotografar. Ou seja, ela começa a conversar com o corpo daquele ser que está na frente dela, que é um ser infinito. Então, tem muita... Essa mulher aí, ela tem muita mágica. Ela é mágica, ela usa... assim, é incrível, é incrível. É, eu tenho até uma varinha mágica. Ela tem uma varinha mágica, literalmente. Logo depois que ela fez o curso de barras de Axis, ela foi para Chapada, lá dos Veadeiros. Quando ela voltou, ela falou: Rê, eu encontrei minha varinha mágica. Eu falei: Uau, quanta mágica mais é possível, né, Valéria? E eu agradeço muito, muito, muito por essa criação nossa. E, gente, a live vai cair daqui 2 minutos. E eu vou convidar vocês agora a deixar o que você definiu como a Valéria já saiu. Agradeço muito a presença dela. E eu vou convidar vocês agora, nesse momento, a fechar os seus olhos por 30 segundos e dar o seguinte comando para o seu ser e para o seu corpo. Eles são inteligentes e eles sabem fazer isso. Baixando todas as barreiras de tudo aquilo que eu defini que era certo e errado, de tudo aquilo que eu defini que o meu corpo deveria ser ou não ser e que ele podia ser ou não ser. É tudo aquilo que eu defini, que eu comprei, que o meu corpo podia ser, que ele não podia ser, que ele tinha que ser, que ele não tinha que ser. E se você simplesmente for dormir hoje, perguntando para o teu corpo, corpo, como você pode ser mais feliz? O que você requer para ser mais feliz nesse planeta? E corpo, como você verdadeiramente é, como você verdadeiramente deseja se expressar nesse planeta. E deixa de lado tudo aquilo que você definiu que o seu corpo tinha que ser ou que ele não tinha que ser.
E se vocês estiverem a fim de mais dessa mágica, na quinta-feira, às 8 da noite, tem o workshop Seu Corpo, Sua Mágica. O link está na minha bio. Esse workshop é fruto desse ensaio e de toda essa criação mágica com a Valéria. Um beijo e uma noite cheia de comunhão com seu lindo corpo.